Seja bem-vindo a mais uma aula ao som de chuva, porque está chovendo. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a altura ideal para bancada de pia, tá? E eu vou fazer algumas coisas aqui no Promob para a gente passar esse material que a gente preparou aqui com tanto carinho para você, tá? Essa aula ela está sendo feita especialmente para os nossos alunos do curso de Promob, mas também vai ser compartilhada em nosso canal do YouTube, tendo em vista que é algo que acredito que seja interessante também para você que está começando nessa área de projetista já entender, tá? Se você está assistindo pelo YouTube e quer conhecer o nosso curso completo, quer ter acesso a todo o treinamento, vai ficar o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui uma representação básica de uma ampia. Essas partes que eu vou fazer aqui, essas representações, eu vou acelerar um pouco, porque o foco aqui não é ensinar a mexer na ferramenta, tá? É te passar essa questão das alturas básicas. Então vou criar aqui um exemplo de uma pia, de uma bancada, né? Se você chegou aqui pelo canal do YouTube e não sabe que ferramenta é essa, é o Promob, tá? Com ela a gente faz projetos de móveis planejados e consegue tirar alguns relatórios para a fabricação do móvel, tá? Beleza. Nessa questão de altura, a gente tem alguns padrões que a gente pode adotar, tá? A gente tem alguns padrões que é bom ter o conhecimento dele para a gente adotar quando for fazer o nosso projeto. Mas isso vai variar muito, porque como o móvel é planejado, cada móvel, cada item que você for planejar tem que ser feito para o seu cliente. Você vai planejar para o seu cliente. Então é muito importante você ter isso em mente. Não se apegue a padrões. A altura de bancada tem que ser 85. A altura de bancada tem que ser 70 centímetros. Tá? Não se apegue a isso, porque ela é feita para o seu cliente. Você precisa primeiro ponto, ver nessa pia, nessa bancada que você está projetando, qual é a pessoa que vai ficar mais tempo utilizando ela. Se o marido ele tem 2 metros de altura, mas a mulher ela tem 1,5 m, há uma diferença muito grande de altura dos dois. Se eu for planejar para o marido que tem 2 metros de altura, a mulher ela não vai ficar confortável utilizando essa bancada. Se eu for planejar para a mulher, mas é o marido que vai utilizar mais tempo, ele não vai ficar confortável utilizando essa bancada. Então você tem que, quando você for projetar para o seu cliente, você precisa ter essa conversa séria com o seu cliente e explicar o porquê disso, tá? Explica os motivos. Então, o primeiro ponto você tem que entender da pessoa que vai utilizar, qual a estatura dela e qual é a pessoa que vai ficar mais tempo utilizando essa bancada, tá? Interrompemos a sua programação normal para te pedir, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscrever, deixar o seu gostei para você não perder nenhum vídeo quando a gente publicar aqui no canal, e também para te avisar que aqui na descrição do vídeo, caso você queira se aperfeiçoar na melhor ferramenta para projetos de móveis planejados do mercado, vai ficar o link do nosso curso completo, onde você vai aprender modelagem, renderização, plano de corte, listagem de peças, orçamento. É o curso mais completo de Promob online. Então, confere aí o primeiro link na descrição e continue assistindo seu vídeo. Eu vou te passar aqui algumas informações, tá? Que ela vai ser conforme algumas estaturas, tá? E levando em conta sempre a ergonomia, tá? Então, alguns padrões, com alguns estudos, conseguiram chegar nesses padrões aqui que eu vou te passar em relação à altura, tá? Eu vou te passar algumas médias em relação à altura e em relação, no caso, à altura da bancada e em relação à altura da pessoa que vai utilizar, tá? Então, vamos lá. No primeiro padrão, a gente vai ter uma pessoa que tem ali mais ou menos 1,50 m a 1,60 m de altura. Mais ou menos 1,50 m a 1,60 m. Uma altura ideal para a bancada, para ficar confortável para essa pessoa, vai ser da altura do piso até a bancada 82 centímetros. Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser 82 centímetros. O Promob a gente trabalha ele com milímetros, tá? Se você chegou por aqui para poder entender esses padrões, a gente trabalha ele por milímetros. Vou pegar aqui uma cozinha aqui só para dar ficar um negócio legal aqui. Então, essa bancada aqui, ela tá com 82 centímetros do piso.
Para ficar mais legal, vamos fazer o seguinte. Ficar parecendo com a bancada mesmo, vou vir aqui em Tramontina, em cubas. Vou pegar essa cuba aqui e eu vou colocar aqui. Para exemplificar, para ficar melhor para a gente entender. Centralizar ela aqui. Vou vir aqui também. Frank. Misturador. Pegar esse aqui. Centralizar ela com a cuba. Pronto. Então, essa aqui é uma altura de 82 centímetros. Aqui no nosso portal, se você está assistindo pelo portal, eu vou deixar esse resumo aqui em PDF com o resumo dessa aula aqui. Então, você pode deixar salvo aí no seu computador. Toda vez que você for projetar, você pode pegar esse resumo, tá? Para você ter uma base. Então, meu cliente, ele tem entre 1,50 m a 1,60 m. Esse aqui vai ser o tamanho ideal, de acordo com alguns estudos, para que o seu cliente possa utilizar essa bancada confortavelmente, sem nenhum problema, tá? E para simular aqui a altura do meu cliente, eu vou criar aqui outra geometria, só para simular aqui a altura do meu cliente. Então aqui, como é entre 1,50 m e 1,60 m, eu vou colocar aqui com a altura de 1,55 m. Então, essa aqui é a altura do meu cliente, tá? Essa aqui é a altura do meu cliente relacionado à bancada, beleza? Primeira altura. A segunda altura aqui, ela vai ficar entre 1,60 m e 1,70 m, tá? Então, se o seu cliente tem entre 1,60 m a 1,70 m, uma altura já ideal, de acordo com alguns estudos, vai ser 88 centímetros. Então, vamos subir aqui um pouco nossa bancada para 88 centímetros. E aqui o meu cliente, que a gente está representando com essa geometria, ele vai ter uma altura de representação 1,65 m, para ficar ali entre a altura ideal, tá? Então tá aqui. Se o meu cliente ele tem entre 1,60 m e 1,70 m, a bancada ali, uma altura legal, confortável, para esse cliente vai ser de 88 centímetros, tá? Se o meu cliente ele tem entre 1,70 m e 1,80 m, aí uma altura legal já vai ser 91 centímetros. Então, digamos que o meu cliente ele tem 1,75 m. Vamos representar aqui. Ó, meu cliente tem essa altura aqui, ó. Olha só a diferença, a cabeça do meu cliente para a altura da bancada. Só nesse exemplo aqui a gente já consegue ver que realmente não ficaria algo confortável. A cabeça do meu cliente aqui para a altura da bancada, ele vai ficar com o pescoço muito curvado e isso com o tempo pode dar algum problema para ele. Então a altura ideal aqui para essa medida vai ser 91 centímetros. Então, vou colocar aqui. Tá? Aí você pode pensar, poxa, mas de 88 para 91 teve muito pouca diferença, tá? É muito pouco, então eu vou deixar isso mesmo. Essa diferença, ela pode parecer pouca, mas com o tempo de uso aqui do seu cliente, ele vai ter que ter uma certa curvatura, tá? E isso vai fazer com que com o tempo ele tenha algum problema. Então, tenta sempre trabalhar com essas medidas, tá? Porque já foi feito alguns estudos, tá? Tem alguns padrões, algumas normas ABNT para assegurar isso aqui para a questão de ergonomia do seu cliente. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Pode parecer pouco para a gente, mas com o tempo, essa diferençazinha aqui de alguns centímetros pode causar algum problema para o seu cliente e algum desconforto para ele, tá? Então, entre 1,70 m a 1,80 m, você cria ali uma bancada de 91 centímetros. Se o seu cliente ele tem entre 1,80 m a 1,90 m,
tá? Vamos representar aqui na geometria. Digamos que o meu cliente, ele tem 1 metro, cadê aqui? 1,85 m. Essa aqui é a altura do meu cliente. A minha bancada, ela vai precisar ter de altura 94 centímetros. Então, essa aqui vai precisar ser a altura da minha bancada para que o meu cliente consiga usar confortavelmente, tá? E não venha ter nenhum problema, tá? Então, entre 1,80 m a 1,90 m, você vai utilizar ali uma bancada de 94 centímetros, tá? E se o seu cliente ele tem entre 1,90 m a 2 metros, colocar aqui. Colocar 1,95 m. Olha só a diferença. A bancada, ela vai precisar ter 1 metro de altura, tá? Então aqui minha bancada, ela já vai ter 1 metro de altura. Então entre 1,90 m a 2 metros, procura trabalhar com a bancada de 1 metro de altura. Agora aqui, minha bancada ela tá 1 metro de altura, vai ser para essa estatura. E se meu cliente ele tem 1,50 m, vamos ver aqui a diferença. Olha só, 1,50 m. Olha só, o desconforto que esse cliente ia ter com 1,50 m para trabalhar com a bancada de 1 metro, tá? Então é por isso que você precisa se atentar quando você for fazer o seu projeto, tá? Mesmo que tenha alguns padrões, mas o projeto ele precisa ser feito para o seu cliente. Então tem que respeitar o tamanho do seu cliente, o tamanho que fique confortável para o seu cliente, para ele conseguir trabalhar. Aí você pode se deparar com a seguinte situação. Meu cliente, ele tem 1,50 m. Mas ele já trabalha numa bancada na casa dele de 88 centímetros. Já tem na casa dele, ele já está confortável com essa bancada. E ele gostaria de continuar utilizando essa mesma altura. Simulando aqui. Meu cliente tem 1,50 m e a bancada, ela está com 88 centímetros do piso, tá? Essa bancada aqui. De acordo com esses padrões, não estaria correto. Se meu cliente tem 1,50 m, a bancada correta seria 82 centímetros. Mas se é algo que ele já está confortável utilizando, tá? Se ele não tem nenhum problema, aí é você conversar com o seu cliente e você explicar. Tem alguns padrões que já foi feito alguns estudos que diz que, de acordo com a sua estatura, a bancada ideal para você seria 82 centímetros. Deixe isso bem claro porque, com o passar do tempo, ele utilizando, se ele vier a ter algum problema, você como profissional, você deixou claro para ele que isso poderia interferir, tá? Isso poderia ser a possível causa de algum problema do seu cliente, algum desconforto com o passar do tempo. Então, o projeto é feito para ele que vai decidir o tamanho que ele quer. Você precisa auxiliar, explicar. A melhor saída é essa aqui. A melhor forma é essa daqui. Mas se você está confortável com essa, se você está de acordo em fazer com essa, a gente pode fazer. Mas a gente deixa claro que a melhor saída seria essa aqui, tá? Então, para a gente finalizar essa aula aqui, novamente, o móvel planejado ele precisa ser planejado para o seu cliente, para a necessidade do seu cliente, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te espero aqui nas nossas próximas aulas.